Ao vivo, Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio Sesc Júnior. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei daquele caso lá de 7 crianças e um adulto, 7 crianças que iam para a escola e um professor presos num teleférico que teve um cabo rompido. Eu falei 243 metros de altitude. A Élica confirmou aqui agora. 270 e quanto, Élica? 275. 275. Só é pior, né? Imaginou a situação? Meu Deus do céu, fica pendurado a 275 metros de altura. Bom, vamos lá às nossas commodities agrícolas, euro, dólar, economia, bolsa, como estamos nesta terça-feira de muito calor. Aliás, amanhã, previsão de 34 graus para São Paulo, previsão de 40 graus para o litoral, previsão de mais de 40, de 41, pelo menos na média para Cuiabá. É uma onda de calor aí e depois vem uma de frio na sequência. Haja pulmão, hein, Silmar? É global, né? Tá vendo agora, sul da Europa, impressionante, 40 graus, sul da França, Itália, Grécia com incêndios, né? Ou seja, é uma situação realmente inédita em termos globais, inclusive esse tipo de temperatura. E aqui para nós em pleno inverno, né? Tá vendo com temperatura acima dos 30 graus, que é a previsão para hoje aqui em São Paulo, né? Impressionante. Tá vendo? Mercado de commodities hoje, temos de tudo aqui. Uma volatilidade impressionante. Tem muitos fatores contrários agindo ao mesmo tempo, então os preços sobem um momento, caem logo em seguida e fica difícil até acompanhar aqui em tempo real. Soja, por exemplo, estava subindo um pouco, está caindo um pouco agora, ou seja, e aí na casa do 0,1% aqui, nada muito expressivo em termos de oscilação. Por quê? Porque são muitos fatores atuando em sentidos opostos. Por exemplo, ontem, no final do dia, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou um levantamento, aquele que faz todas as semanas, sobre a situação das lavouras americanas. Mostrou uma piora, ou seja, uma tendência de menor produtividade, porque o clima, mesmo com volta das chuvas na semana passada, não ajudou muito. Além disso, tem previsões aqui de volta de tempo seco no meio oeste americano, mais 2 semanas. Volta a prejudicar as lavouras. Então, o mercado está meio oscilando entre esses dois tipos de clima. Tem uma coisa acontecendo nesse momento também que é o chamado Crop Tour, que é uma excursão que um pessoal técnico faz nas principais regiões produtoras dos Estados Unidos nessa última semana de agosto, para tentar ver em loco lá como é que está a situação das lavouras. E as informações também são contraditórias, porque em algumas regiões deu uma melhorada, em outras deu uma piorada. E aí o pessoal que opera mercado, né, de bolsa, por exemplo, de commodities, fica meio maluco, né? Ou seja, para que lado será que vai o preço? Além disso, tem o fator China, né? Que a gente pode comentar daqui a pouco. A China está cambaleante lá na sua economia, como é um grande importador de alimentos, particularmente soja, por exemplo, isso influencia diretamente e negativamente no comportamento dessas commodities, como é o caso dos grãos, né? Em suma, tem informações conflitantes aqui para tudo que é gosto. Então, soja oscilando aqui entre 0,1, menos 0,1 e mais 0,1. Está difícil para quem quer fazer negócio agora tomar alguma posição. Trigo está subindo, 0,7%. Esse relatório divulgado ontem sobre as condições das lavouras americanas mostrou uma piora forte. Isso serve para o algodão também, deu uma piorada feia nas regiões produtoras dos Estados Unidos. Então, trigo sobe 0,7%, algodão na Bolsa de Nova York também com alta, 0,4%. O milho está de um lado para o outro, aqui no momento está caindo um pouquinho, 0,3%. Aqui refletindo também preocupações com a economia americana, que é outro ponto que está influenciando o mercado, a possibilidade de mais aumento de juros para tentar conter a inflação dos Estados Unidos. Na Bolsa de Nova York, ainda voltando aqui, depois do algodão, tem o café com alta, 0,7%, o açúcar também sobe, tem preocupações com a oferta global, a Índia vai ter uma produção menor esse ano, portanto o açúcar se mantém no terreno positivo, isso nos beneficia muito aqui para a nossa safra de cana-de-açúcar que está em curso nesse momento. Suco de laranja volta a subir também, 0,2%, cacau cai 0,6%, boi gordo no mercado futuro da B3, voltou a subir, está subindo agora 0,6%, mas abriu o dia em queda. Também é outra volatilidade que vem acontecendo no mercado de commodities. Mercado de petróleo, mesma coisa. Abriu o dia com leve queda, agora está com leve alta de 0,2%, 84 dólares e 50 centavos o barril. E o mercado financeiro, esse sim um pouco mais estável, mostrando uma queda forte do dólar, mercado de câmbio caindo 0,6%, R$ 4,95. E o mercado de ações tentando reagir. Ontem caiu de novo.
hoje com alta nesse momento, pelo menos de 0,7% o índice Bovespa na nossa B3, Tavinho. Pois é, e temos lá a cúpula dos países integrantes aí do BRICS. O Brasil está presente com o nosso presidente e estão discutindo lá de novo aquela questão da criação de uma moeda única, né, que confrontaria talvez aí talvez não, confrontaria o dólar, que é, na verdade, a moeda universal, né? Aí eu não sei, porque o chinês tem muito interesse em que a sua moeda seja mais forte que o dólar, né? E a China faz parte aí do BRICS. E o nosso presidente lá andou criticando aí a Organização das Nações Unidas, partiu para cima da ONU aí, disse que a ONU mexe, cisca, mas não resolve nada. Ele não mentiu, né? Mas também é o seguinte, não precisava dizer. E partir para bater de frente com a ONU. Com você. Tentativa de um duplo confronto aqui com os Estados Unidos, né? E com os países do Ocidente em geral, Europa incluso. Ou seja, essa ideia de são várias propostas no mesmo sentido. Uma de criar uma moeda comum aqui. Nesse caso aqui, a China acabaria dominando aqui com a sua própria moeda, porque é a economia mais forte, é a segunda maior do mundo, né? Tem uma diferença brutal em relação à economia brasileira, ou seja, nós sairíamos um pouco enfraquecidos nesse sentido aqui, se fosse adotada a moeda comum dominada pelo iene, que é a moeda chinesa, né? Agora, o outro fator que está causando bastante polêmica é essa ideia de ampliação do número de países no BRICS, né? Hoje são 5, né? Brasil, Índia, China e África do Sul, e a Rússia, né? A ideia de expandir aqui, candidato não falta, tem mais de 20 já de prontidão para poder integrar esse grupo, porque tem economias importantes participando dele, como é o caso da própria China e também da Índia, né? Agora, é outro confronto em relação aos Estados Unidos, né? Porque isso tende também a dar uma enfraquecida nos fóruns internacionais que os americanos dominam. Isso vai desde a Organização das Nações Unidas, o FMI, particularmente, mais importante, seu banco dos BRICS, do BRICS teria uma importância muito maior do que tem hoje, com essa ampliação, tudo isso cria uma espécie de confronto. Agora, é interessante notar, Tavinho, que existe divergência dentro do próprio governo brasileiro com relação a essa expansão do BRICS aí. Por quê? Porque o Brasil pode sair enfraquecido lá com um grupo maior, né? Ou seja, muita gente dando palpite. O Brasil hoje tem uma certa ingerência mais firme aqui, já entre os seus interlocutores, que são apenas 4, né? Mais ou menos de um calibre semelhante em termos de influência política global, né? Aí começa a entrar mais gente de fora, aí tem de tudo, tem Bangladesh, tem a Arábia Saudita com seu petróleo, tem de tudo, país pobre e país rico, né? Ou pelo menos brindado aqui pela natureza, como é o caso do petróleo, né? Tudo isso pode enfraquecer a posição brasileira dentro do próprio BRICS, né? E dentro da influência também do Banco do BRICS. Ou seja, muita polêmica aqui e muita discussão dentro do próprio governo brasileiro, nem todos são de acordo. O Itamaraty tem uma posição, que é essa posição mais reticente, enquanto outras partes do governo Lula, que é um governo bastante eclético, tem de tudo ali, né? Não é só PT, tem posições diferentes em relação a essa questão. Em suma, muita polêmica que vai surgir dessa reunião do BRICS lá na África do Sul também. Silmar, você tirou as palavras da minha boca, porque eu ia falar exatamente isso. Começar a aumentar o número de participantes dentro do BRICS, né, correr risco de enfraquecimento, dependendo de quem entra. Podem entrar, como você falou, economias mais ricas, podem entrar economias mais pobres, mas acho que o principal ponto que você abordou é essa questão de o número de participantes aumentando e se chegar a um senso comum, né, a uma decisão comum. Quanto menos gente debate um assunto, mais fácil chegar a um veredito final, a uma decisão única. A gente vê aí G8, G10, G15, Mercosul, enfim, quanto mais gente tem numa reunião, é mais difícil chegar. E aí entra a questão do poder de bala, né? E o que você falou, a economia mais rica aí é, sem dúvida alguma, a China, né? Que tem uma economia muito, muito forte. Por falar em China, está anunciando aí um corte de juros na tentativa de reaquecer a economia. Está complicada a situação da China e isso nos afeta muito diretamente, Tavinho. É bom a gente ficar de olho com esse comportamento da economia chinesa, que não se recuperou ainda dos efeitos da pandemia. O país mostrava uma tendência de recuperação no início do ano e isso não está acontecendo. Ou seja, o crescimento da economia chinesa para esse ano cresceu um pouco no ano passado, se não me engano, em torno de 1%, e 3%, se não me engano.
E para esse ano havia uma perspectiva de voltar a retomar aquele seu crescimento em torno de 5%, 6%. Já não se fala mais nisso, se fala em 3% ou 4% no máximo. Está muito difícil dar uma revigorada na economia, tem vários setores com problemas, o governo está tentando contornar isso com algum tipo de subsídio, não está conseguindo, está baixando taxa de juros, não se sabe se isso vai ter algum efeito prático, e tudo isso tem efeito no mercado internacional, né? E o Brasil pode ser bastante afetado por um recuo na pujança da economia chinesa. A China, por exemplo, importando menos produtos do Brasil, pode incluir, inclusive, alguns produtos agrícolas. É claro que sempre a última decisão é cortar a importação de alimentos. A China é muito dependente desse tipo de produtos externamente, mas quando o dinheiro fica mais curto, tudo pode ser cortado, pode ser enxugado, até porque o próprio padrão de vida do cidadão chinês lá também cai com a queda na sua economia. Consequentemente, ele tende a consumir menos, a racionalizar mais o seu consumo, inclusive de alguns tipos de alimentos. Então, é bom ficar de olho, porque isso pode nos afetar bastante e muito diretamente aqui, já que somos muito dependentes da China. A gente sabe disso, que a gente acompanha, pelo menos o mercado agrícola aqui também. Soja, metade da soja vai para a China. Carne bovina, mesma coisa. Carne suína, frango, ou seja, café, açúcar. O Brasil é muito dependente da China, é quase sempre o nosso principal cliente no mercado de commodities, portanto, isso nos preocupa sem dúvida nenhuma. Da China, né? No seu fornecimento de matérias-primas e na sua arrecadação na balança exterior. Agora, é preciso que o Brasil fique atento a isso e comece a cavar novos nichos, porque a história sempre ensinou, né? Não existem nações, povos e economias que duraram para sempre. Alguns duraram mais, outros duraram menos, mas há sempre uma troca de poder na economia, porque tudo é finito, né? Você não tem como crescer de forma infinita. Esse negócio de o céu é o limite, entendeu? Não é para a economia, nem para nenhum país, e nem para nós, seres humanos. Só lá para o super-homem, que é ao infinito e além, ou para aquele personagem, o super-homem personagem da Marvel, né? Comics. Ou o Buzz Lightyear, que é um personagem da Disney lá, que é ao infinito e além, né? O Buzz Lightyear, é isso, o super-homem, enfim, essas coisas aí. Nem a NASA é ao infinito e além, a NASA é limitada, e ela manda pessoas para o espaço e manda espaçonaves, mas sabe das limitações. Portanto, era bom o Brasil começar a se calçar aí e procurar outros nichos de mercado, né? O que preocupa mais, Tavinho, é essa tendência a isolamento de certas... por questões ideológicas, basicamente. O Bolsonaro tentando dar um isolado na China, se aproximando mais dos Estados Unidos, de Israel, por exemplo, até por questões religiosas, que não faz o menor sentido, né? Não. Comércio é comércio, ele não pode isolar ninguém, né? E o governo Lula pode se candidatar a fazer a mesma coisa no sentido oposto. Ou seja, se isola lá dos Estados Unidos, se aproxima mais da China e acaba criando barreiras para o nosso próprio comércio, né? Nós precisamos ter abertura com todos os países do mundo, não pode enfiar ideologia em termos de comércio, né? Porque isso só acaba nos prejudicando. Ou seja, todos os países são importantes do ponto de vista comercial do Brasil. Então, bom ter cuidado com ideologia demais aqui, que pode nos isolar novamente em termos... Só muda o alvo, né? Mas mesmo as ideias com ideologias diferentes. Eu só acho que não vê alguns exemplos da vida aí, né? Por exemplo, do jogador de basquete americano famoso aí que tem um modelo de tênis com o seu nome, né? De uma marca famosa. Na eleição perguntava para ele: e aí, você é republicano ou democrata? Ele falou: nenhum nem outro. Quero vender tênis para os dois. É isso aí. Não é? Exatamente. É simples assim. Silmar, amanhã então teve um filme, né? Dia de Fúria, não era, com Michael Douglas? Michael Douglas, que fez um calor lascado lá, acho que era em Los Angeles ou São Francisco, que ele ficou doido, saiu com o taco de beisebol lá, quebrando o carro, todo mundo enlouqueceu. Espero que não aconteça isso com esse calor que vai fazer amanhã, aí, segundo a previsão do tempo, o dia de fúria. Tô fora. Até amanhã, então. Abraço. Até amanhã, Tavinho. Boa tarde.